a gente estava indo na direção de Jaú. Eu sei que tem muita fazenda, naquela época não tinha tanta canavial. Porque na época o Aston Luiz estava sendo duplicado ainda, era pista única para ser preço ali. E a gente vinha, era Semana Santa, e de repente a estrada foi afunilando assim, e tinha uma barreira assim, na estrada. Aí quando nós olhamos, naquela época tinha farol de milha no carro, tinha um vulto parado assim, de frente pra gente. A gente tinha que chegar perto, porque era um desvio. A cerca aqui, essa barreira aqui, a gente tinha que fazer isso. Quem guiava? Tava eu dirigindo, o Choró do lado e um amigo nosso que trabalhava com a gente atrás. Aí tinha aquele vulto, de repente ele levantou e era muito alto, grande, para ser cachorro, parecia urso, uma coisa esquisita. Ele chegou até na frente do carro, aí olhou assim, abaixou a cabeça, saiu correndo. Um pouco ele levantava, um pouco batia as mãos no chão. E aquela coisa esquisita, sumiu no meio do parque, passou embaixo de uma porteira lá. Nós começamos a conversar. Aí os três pensaram igual, bicho, hoje é sexta-feira, será que isso é lobisomem? se é que existe lobisomem, a gente já deve ter visto isso aí, é lobisomem. Tinha unha vermelha? Os olhos eram grandes. Não, tudo bem. Quando a gente falou, bateu, aquilo clareou muito. E aquilo ficou na nossa cabeça. Como E nunca mais vocês viram? Nunca mais. Quem é do interior sabe que existe um horário que tudo muda. Não é algo combinado, ninguém anuncia, mas chega um momento em que as ruas esvaziam e as pessoas começam a se recolher. Eu digo isso com propriedade, porque nasci e cresci no interior de Goiás. Desde cedo aprendi que a noite no interior não é só mais escura, ela funciona de outro jeito. Não é exatamente medo, é um cuidado que você aprende observando os outros. Você cresce ouvindo histórias, vendo como as pessoas agem, percebendo que depois de certo horário, a curiosidade não compensa. A noite no interior não chega de uma vez. Ela vai se instalando aos poucos. O comércio fecha mais cedo, o movimento diminui e quem ainda está na rua costuma ir direto para casa, sem ficar rodando. E quase todo mundo tem pelo menos uma história para contar. Um relato ouvido do vizinho, de um parente mais velho, de alguém que fala sério demais para estar inventando. No interior, essas histórias não vêm carregadas de exagero, elas vêm com cautela. Eu mesmo já escutei relatos de pessoas que viram luzes estranhas na estrada de terra, principalmente perto de mata ou de pastos abertos. Não pareciam faróis, não tinham um comportamento de avião e também não faziam barulho. A luz simplesmente aparecia e depois sumia. O mais curioso é que anos depois, você ouve algo muito parecido em outra cidade, contada por outra pessoa. O lugar muda, mas os detalhes continuam os mesmos. Quando isso acontece, você começa a prestar atenção. Outro tipo de relato comum vem de quem mora em casas mais afastadas. Sítios, chácaras, fazendas antigas. Gente que acorda percebe que algo no terreno está diferente, mesmo sem conseguir apontar exatamente o que. Portões em posições estranhas, objetos fora do lugar, marcas no chão que não batem com animais conhecidos na região. Nada que indique invasão comum, mas o suficiente para deixar claro que algo passou por ali. Muita gente conta que chegou a investigar, mas desistiu. Não porque viu algo concreto, mas porque a sensação não era boa. E no interior, quando alguém diz que não se sentiu bem em um lugar, isto costuma ser levado a sério. Com o tempo, começaram a surgir registros, vídeos simples, feitos com celular ou câmeras de segurança. A imagem não é boa, a iluminação é fraca, mas dá para perceber que existe algo fora do padrão acontecendo. São sons vindos da mata, movimentos rápidos, sombras passando em locais onde não deveriam. Nada que permita uma conclusão clara, mas também nada fácil de ignorar. Em uma cidade pequena, por exemplo, moradores passaram a ouvir barulhos vindos da mata, sempre no mesmo horário da noite. Quando alguém tenta se aproximar, o som cessava. No dia seguinte, não havia rastros visíveis, nem sinal claro do que poderia causar aquilo. Esse padrão se repetiu por anos. O que chamou a atenção é a reação das pessoas. Quem vive situações assim não costuma sair contando para qualquer um. Às vezes, muda o caminho, evita certos horários, ou simplesmente preferem não tocar no assunto. Na minha opinião, é isso que torna o interior à noite estranho.
não é um evento isolado. É um acúmulo de pequenas situações que juntas mudam a forma como você se comporta depois que escurece. Não soa como lenda, soa como vivência. E agora, eu quero saber de você, se você também é do interior, já viveu ou ouviu algo que nunca conseguiu explicar direito, uma história que ficou na sua cabeça, mesmo depois de muito tempo. Conta aqui nos comentários, se inscreva no canal, porque quem cresceu no interior sabe, tem coisa que a gente aprende a respeitar, sem nunca entender completamente.